Olá malta, mais um episódio Quebra-Conduta. Muito se passou desde o último episódio que gravámos. Houve muitos acontecimentos políticos, sociais e económicos no mundo. Em Portugal estamos neste momento na segunda fase de desconfinamento. A primeira fase dita-se que correu bem. A segunda parte está neste momento em vigor. A partir de 1 de junho entraremos numa fase praticamente de normalidade total. O epicentro do coronavírus está neste momento em países como os Estados Unidos e como a Rússia. Toda a Europa está neste momento a entrar em processos de desconfinamento. Não se sabe o que poderá acontecer relativamente a um possível segundo surto. No entanto, a economia necessita de regressar à sua vitalidade. E então é isso que, neste caso, Portugal está a fazer. Em Portugal, nestas semanas houve um acontecimento político no mínimo caricato, que teve como principais personagens o primeiro-ministro António Costa e o ministro das Finanças Mário Centeno, onde também posteriormente entra um terceiro protagonista, Marcelo Rebelo de Sousa, presidente da República. Inicialmente, António Costa responde a Catarina Martins dizendo que não haverá dinheiros para o novo banco, transferências, antes de saírem os resultados da última auditoria. No entanto, sem o conhecimento de que Mário Centeno já tinha feito a transferência, este último já tinha até, inclusive, feito a transferência e dito que neste momento tinha que ser cumprido o acordo que tinha sido celebrado em 2017, e independentemente dos resultados da auditoria. Posteriormente, António Costa acaba por pedir desculpas ao BE, assessoria de António Costa, e temos aqui uma situação, digamos, no mínimo caricata, que acaba até, de certa forma, por descredibilizar um bocadinho o governo, numa situação em que até estava a ter uma atitude positiva, tendo em conta a resposta dada ao combate ao Covid-19. Fábio, como é que vês toda esta situação? Um governo de dois discursos? Achas que foi apenas uma situação leve que foi levada ao extremo? Ou achas que foi uma situação grave que mereceu toda a discussão, inclusive a participação do Presidente da República? Ora, boa tarde. Eu acho que foi tudo uma peça de teatro. Foi tudo combinado. Duvido que o Ministério das Finanças tivesse mandado os 850 milhões de euros para o novo banco sem o conhecimento do Primeiro-Ministro. Acho esta história muito estranha. E já é de conhecimento que o Mário Centeno já quer sair do Ministério já há muito tempo. Já foi negado a Comissão Europeia, já foi negado o FMI e agora tem ali o Banco de Portugal como outra opção. Eu acho que aquilo foi um jogo, porque, por um lado, o António Costa promete que o dinheiro não ia ser transferido se a auditoria fosse feita, mas isto previamente já estava no Orçamento de Estado e há um contrato a cumprir e o que foi feito foi o cumprimento do contrato. Uh, Também, se o António Costa viesse dizer que ia pagar o dinheiro, todos nós sabemos que mandar dinheiro para bancos é uma medida super impopular, não ia ter benefícios nenhums. E depois, por outro, lá está, como estava há pouco a falar do Mário Centeno, o Mário Centeno já quer sair do governo há muito tempo, fez este brilharete de tentar sair como Ministro das Finanças com o excedente orçamental 0,2%, fazendo as cativações que fez no ano passado, e sair aí de braços grandes como o primeiro-ministro da Terceira República a fazer um superávit. Pois parece que vai ser o melhor e vai ser o pior, porque também vai ser o Ministro das Finanças com o pior déficit sempre. Isto foi tudo uma manobra política, a meu ver, para a mexerem bem, não haver vilão e o assunto ficar esquecido rapidamente. Vamos ver agora se vai realizar a transferência do Mário Centeno para o Banco de Portugal. Se estiver, certamente será um tema discutido aqui. Vamos ver quanto é que será o período nojo, que é o período ficará de um posto para o outro, porque dá para ver que acho que foi o Ministro das Finanças da Eslovénia, que já saiu do Ministério das Finanças para o Banco Central do país. Já tivemos Vítor Constâncio e já temos outro também do PSD já há muitos anos que agora está a faltar a memória. Portanto, isto aqui sai-se de um lado, entras para o outro e Portugal neste momento no governo acho que se vive numa paz podre, porque parece que o Ministério das Finanças é um ministério um pouco isolado dos outros, um pouco ali com um patinho feio, porque ele é que manda. E pronto, acho que resumidamente é isto. Muito obrigado, Fábio. Zé, como é que vês o aparecimento aqui de Marcelo Rebelo de Sousa nesta situação, que depois, aparecimento esse que consequencia numa reunião entre o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, com a intenção por parte do Ministro das Finanças de se despedir.
Como é que achas que devia ter sido feita a situação? Como é que vês como é que avalias esta situação? Bem, João, antes de mais, peço desculpa, tive aqui um problema técnico. E antes de mais, boa tarde a todos, aos meus colegas e a ti também e a quem nos está a ver. Depois dizer que eu, ao contrário do Fábio, não acho que tenha sido uma situação premeditada. Acho que foi, isso sim, um tiro no pé e digamos, a colocação, passo a expressão, de um pé na poça do nosso Primeiro-Ministro, ao ter aquele tipo de discurso na Assembleia da República perante a pergunta da doutora Catarina Martins. Portanto, logo a seguir, o que eu penso é que, digamos, o doutor Marcelo Rebelo de Sousa vem ali, digamos, socorrer António Costa para tentar que não haja uma crise maior do que aquela que foi a do Ministro das Finanças. Porque quer dizer, nós acabamos todos por estar aqui a falar do Ministro das Finanças e da posição do Ministro das Finanças e na atitude do Ministro das Finanças, e depois acabou por não se falar sobre outras coisas que eram igualmente importantes, não é? Sobre a questão do Primeiro-Ministro, que respondeu de uma forma incorreta, não é? E depois a questão mais essencial no meio disto tudo, que é aquela que mais uma vez não se discute, que é o contrato absolutamente estapafúrdio e lesivo dos interesses do Estado e dos contribuintes portugueses, que foi assinado para a venda do novo banco. É assim, o que é que eu penso no geral sobre isto? O Dr. Mário Centeno fez o trabalho dele. Portanto, a transferência dos 850 milhões estava prevista no Orçamento de Estado, foi aprovada, ele fez a transferência, estava no contrato, segundo aquilo que nos chegou, como devem imaginar, não somos especialistas em contratos, mas a informação que ouvi e vi nos jornais foi de que a transferência não estava dependente dos resultados das auditorias em termos de contrato. Portanto, nós não podemos querer assinar um contrato onde nos comprometemos a fazer uma transferência independentemente daquilo que são os resultados da auditoria, e depois, entretanto, colocamos uma auditoria a meio. Acho que isso não é possível. Acho que a auditoria era uma coisa mais para inglês ver, aí sim uma jogada do Primeiro-Ministro com a conivência do Presidente da República. E depois, perante toda esta situação, no fundo, o Dr. Mário Centeno acaba por aparecer aqui quase como um bode expiatório de toda a situação, quando ele apenas se limitou a fazer aquilo que era o trabalho dele. Acho que aí sim, depois daquelas declarações e depois da transferência estar feita, esta foi a forma que se arranjou, digamos, foi um mal menor. Foi um mal menor para todos. E inclusivamente para o próprio Dr. Mário Centeno, para o Primeiro-Ministro e para o Presidente da República. Acho que é uma daquelas situações em que ninguém sai bem na fotografia. Mas que também não se discute aquilo que é essencial e que é fundamental. Obrigado, Zé. De facto, foi exatamente isso que o Mário Centeno disse, o Ministro das Finanças, acerca da situação em si, que ele apenas estava a cumprir, independentemente das circunstâncias, tendo em conta que estávamos inseridos no confinamento e na pandemia do Covid-19, numa situação calamitosa, tinha que ser cumprido o contrato e a partir desse momento o dinheiro tinha que ser transferido independentemente do resultado das auditorias. E sim, talvez possa ser apenas para inglês ver, uma vez que o resultado ainda não tinha saído relativamente à auditoria do ano anterior. Jaime, como é que vês toda esta situação, todo este rebuliço, encontro e desencontro político? O que nós estamos aqui a falar, no fundo, é de uma pilhagem, de um saque autêntico aos contribuintes portugueses, tão grave, tão ostensivo, que teve que haver uma espécie de pacto de regime entre António Costa e Marcelo Rebelo de Sousa para virem justificar esta situação, que constantemente é justificada como uma inevitabilidade, não é? O maior absurdo é justificado como uma inevitabilidade. Porquê é que eu digo isto? A empresa Lone Star, a quem Portugal vendeu, ou doou, diria eu, o novo banco, é uma empresa cujo dono se auto-intitula como um refugiado fiscal.
alguém que tudo faz para não pagar impostos, que se estabeleceu na Irlanda. É este o tipo de mentalidade desta empresa, uma empresa com um caráter altamente predatório. Ora, o que está neste tal contrato que se fala é secreto. Este contrato é confidencial. O povo português, os contribuintes portugueses pagam por um contrato que não conhecem. Neste sentido, eu concordo um pouco com o que o Fábio e o Zé estavam a dizer. Isto, de facto, houve aqui um certo caráter cénico, uma certa encenação, e o Mário Centeno foi, até certo ponto, um bode expiatório, porque o Mário Centeno é um indivíduo que eu considero altamente tecnocrata, um indivíduo, lá está, para cumprir o que está no contrato e não pensar muito nas consequências políticas e sociais das suas ações, e fizeram aquele joguinho do polícia bom, polícia mau o Mário Centeno, polícia bom o António Costa, para viabilizar algo que é realmente um absurdo. Porque se existe um contrato, também existe uma necessidade de ambas as partes seguirem práticas legais, senão esse contrato imediatamente perde efeito, e por isso é que essa auditoria é importante, porque sabemos que há muitas suspeitas de que a Lone Star está a fazer venda de crédito abaixo do seu valor em entidades que estão relacionadas com outros fundos da própria empresa noutros países, ou mesmo dentro de Portugal. O caso do Rei dos Frangos também é conhecido como ter feito alguns negócios muito, muito estranhos com o Novo Banco. Isto porquê? Porque se a empresa tiver prejuízo, sabe que vai ser o Estado português que vai meter a mão por baixo e que vai utilizar estes fundos para fazer face aos prejuízos da empresa. E no meio disto tudo, ainda é mais escandaloso que os administradores da empresa vão receber bónus de 2 milhões de euros, já foram aumentados em cerca de 70% desde que o Novo Banco foi alienado. Por fim, eu gostaria apenas de dizer, e relativamente a esta questão da inevitabilidade, de que quando se falou na nacionalização do banco, para mim é algo que faria todo sentido. A partir do momento em que o Estado entra num banco, ele deveria ser propriedade dos portugueses, e a partir do momento em que isso não aconteceu, quando isso foi proposto, muitos falaram que era uma loucura e tudo mais, o velho estigma de que o Estado não deve ser dono de nada, e no entanto neste momento o Estado já pagou 4 vezes aquilo que a Lone Star deu pelo banco, tem apenas 25% do mesmo, e este banco está a pagar o dobro em prémios, que são ilegais, porque supostamente uma estrutura intervencionada pelo Estado não pode atribuir prémios. O que eles estão a fazer é colocar este dinheiro de lado para depois dar aos administradores quando terminar o contrato com o Estado português, e pagam o dobro em prémios do que um banco, por exemplo, como o BCP, isto por um banco que está a dar 1.000 milhões de prejuízo por ano. Não tendo acontecido esta nacionalização, nem se perspectivando que vai acontecer, eu acho que o mínimo era haver um relatório relativamente corrente, trimestral, por exemplo, com uma linguagem corrente que toda a gente conseguisse perceber e que escrutinasse o uso do dinheiro público nestes casos. Obrigado, Jaime, pelo comentário. Fábio, queres fazer uma avaliação da situação? Sim, portanto, o Bloco de Esquerda vota no Orçamento de Estado e a PCP abstém-se para viabilizar o Orçamento de Estado, onde esse contrato lá estava. O contrato, como disse o Jaime bem, não é conhecido e devia ser conhecido para todos nós conseguirmos ver as implicâncias do documento. Portanto, isto aqui das duas uma, ou o Bloco de Esquerda e a PCP não estão a ser transparentes, ou então votaram numa coisa que não sabiam o que é que estavam a votar. Acho que tanto um cenário como o outro são negativos. Em relação à queda do Novo Banco e do Fundo de Resolução, o Fundo de Resolução com o governo Passos Coelho começou mal. Começou mal, e depois, pior ainda, foi a doação, como o Jaime chamou, à Lone Star, porque de facto entregámos aquilo gratuitamente, e somos nós que andamos lá a meter dinheiro. Se calhar a nacionalização dos 3 cenários que podiam ser, que é esta, a falência do banco ou a nacionalização, se calhar era a melhor, porque era aqui iria implicar menos custos. Ele falou nos 75% dos gestores. O aumento de 75% dos gestores não é todos os gestores que estão no novo banco foram aumentados em 75%. Houve uma massa de gente que entrou para lá, e daí o valor dos salários ter aumentado, porque houve mais gente a ser contratada. E se avaliarmos o rendimento dos gestores do novo banco, o BPI, a Caixa Geral de Depósitos e outros, vimos que o rendimento do novo banco é inferior. Portanto, acho que essa notícia foi mal dada, e
não percebemos muito bem o contexto dela porque não foi devidamente explicado. Eu agora queria falar só um pouco sobre o António Costa e o Marcelo Rebelo de Sousa. Quando eu disse aqui no 25 de Abril que o discurso do Rebelo de Sousa foi super eleitorista, era a isso que eu me estava a referir. É o apoio que ele quer, ele vai querer ter mais. E é, pronto, é por essas políticas que se entram, de o António Costa ir buscar o Marcelo para o apoiar, o Marcelo ir buscar o António Costa para o apoiar, mas o António Costa pode estar aprovado o próprio veneno, porque se olharmos para a história vemos que o segundo mandato do Presidente da República é bem diferente do primeiro. Obrigado, Fábio. Zé, gostava que comentasses aqui uma frase que trouxe. Proponho que a data para a terceira visita aqui seja para o ano, no primeiro ano do segundo mandato do Presidente da República. Cito António Costa. Gostava que me fizesses um pequeno comentário. Achas que esta frase, todo este aproveitamento político, tem que ver com o desvio das atenções, da falta de comunicação entre São Bento e as finanças? Eu acho que o António Costa olhou para isso como, digamos, um tiro em dois coelhos numa cajadada só. Em primeiro lugar, a questão de facto de lançar para cima da mesa da atualidade pública a questão da recandidatura do professor Marcelo Rebelo de Sousa nesta altura foi claramente para desviar as atenções. Essa é um lado. Por outro lado, e antecipando aqui também a questão que nós já tínhamos estado a falar, vamos pondo as coisas em pratos limpos. Eu penso que de uma forma ou de outra, todos nós temos mais ou menos a noção de que as próximas eleições para a presidência da República vão ser ganhas pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa. Só se acontecer uma hecatombe política é que Marcelo Rebelo de Sousa não vai ganhar as próximas eleições presidenciais. Todos nós achamos isso, penso eu que é uma coisa relativamente consensual, e o Dr. António Costa também acha isso, como é óbvio. E, portanto, naturalmente, que está a procurar capitalizar-se um pouco e aproveitar-se um pouco daquilo que é o populismo do professor Marcelo Rebelo de Sousa, em benefício próprio, em benefício do Partido Socialista, em benefício do governo. Penso que quanto a isso é um facto, mais do que uma opinião. Agora, não sei até que ponto é que esta é a melhor forma para os dois, não é? Acaba por ser aqui o António Costa a lançar o Marcelo, o Marcelo a tentar fugir um bocado à questão. O Dr. Rui Rio está calado no meio disto tudo, ainda não falou, e quer dizer, a maior reação veio da parte da Ana Gomes, que tinha recusado até agora a possibilidade de se candidatar e que neste cenário, com André Ventura e Marcelo Rebelo de Sousa, diz que se pode candidatar. É assim, muito honestamente, eu penso que o António Costa não vai dar apoio, ou vai defender sempre que o PS não deve dar apoio público a nenhum dos candidatos, tal e qual como fez na anterior eleição para a presidência da República. No entanto, sobre isto, eu penso que também ainda vai aqui a opinião dos partidos à esquerda do PS é essencial, inclusive para a própria Ana Gomes. Porque a Ana Gomes fala em recandidatar-se na entrevista em que ela dá, fala em candidatar-se num cenário em que está Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura apenas. E se nós colocarmos aqui uma fatia interessante do eleitorado, que é o Bloco de Esquerda e o PCP, o eleitorado tipicamente mais ligado a eles, dificilmente o PCP não vai avançar com candidato próprio e quer dizer, no Bloco de Esquerda há sempre a hipótese Marisa Matias, não é? Acho que neste cenário, num cenário em que PCP e Bloco de Esquerda não apresentam candidatos, Ana Gomes pode aparecer como candidata. No caso de tanto o Bloco de Esquerda como o PCP avançarem com candidatos, acho que dificilmente a Ana Gomes irá ter alguma hipótese. Ok, Zé, obrigado. Jaime, como é que vês esta referência de António Costa às presidenciais? Achas que foi aproveitamento político para desviar as atenções na falha de comunicação entre Centeno e António Costa? Sim, claramente foi, mas o mais grave é que foi uma demonstração
quase de oligarquia, diria eu, de total desrespeito pelo funcionamento do sistema democrático. Quer dizer, o primeiro-ministro, enquanto primeiro-ministro, comportou-se como o secretário-geral do PS e o Marcelo Rebelo de Sousa, mais por arrasto do que propriamente por iniciativa, comportou-se como Marcelo Rebelo de Sousa em vez de como Presidente da República. Isto é parece que é uma coisa quase simbólica, e é, mas demonstra muito desrespeito pelo funcionamento do sistema democrático. Primeiro, estavam na Auto Europa, junto dos trabalhadores, dos operários, que supostamente estavam ali numa visita para verificar as condições da Auto Europa e para falar sobre esse assunto, e ficam ali a fazer figura de embrulho, os operários ali da Auto Europa. Foi uma situação tão ridícula, enquanto os outros falam ali de uma questão eleitoral, ou António Costa fala neste caso, e depois é aquela coisa do, tudo bem, o que o Zé diz é verdade, todos sabemos, Marcelo Rebelo de Sousa vai ser eleito e tudo mais, mas o facto de já se saber à partida que um indivíduo com toda a certeza vai ser eleito, não quer dizer que a eleição perca importância, ou que não tenha importância, ou que não deva ser desrespeitada. E foi isso um pouco que António Costa fez com aquele tabernismo, diria eu, do o Marcelo já vai aqui ser eleito outra vez, tenho certeza. Agora, de resto, claro, eu já falei há pouco, foi uma espécie de pacto de regime. Esta situação do novo banco é tão grave que Marcelo meteu-se ao lado de Costa para entalar Centeno, para Centeno ser o bode expiatório, e surgiu este apoio declarado, não tenho dúvidas que vai ser um apoio oficial do PS a Marcelo Rebelo de Sousa. Obrigado, Jaime. Fábio, como vês toda esta situação? Eu volto a dizer que eu acho que o Marcelo está à procura de ser o Presidente da República com maior aprovação de sempre. Ana Gomes tem uma coisa engraçada. Quem começou a lançar Ana Gomes para Presidente da República foi o Francisco Assis, num excerto que ele escreveu para o público. E sabe-se perfeitamente que Francisco Assis e António Costa não morrem de amores um pelo outro. Portanto, foi uma tentativa de criar alguma instabilidade no PS. E o PS, o António Costa, apresentou o apoio ao Marcelo sem consultar o partido. Inclusive, um comício do partido foi adiado, uma atividade política foi adiada, ao contrário do Avante, e supostamente nesse comício é que se ia dizer que ia escolher quem é que era o candidato a Presidente da República. E o Rui Rio fica calado, claro que tem que ficar calado, porque o que é que o Rui Rio pode dizer? O Rui Rio não pode dizer nada. O candidato do PSD é o Marcelo, o Rui Rio não pode escolher de candidato, nem pode contestar o apoio a Marcelo. Tem que ficar calado, e de facto é o melhor que ele tem a fazer. Falar era pior. Foi mais uma manha que o António Costa fez ao Rui Rio, tirando aquela da Madeira para o Orçamento de Estado, nem era preciso o apoio da Madeira. São aquelas coisas, essas jogadas políticas muito engraçadas. O que é certo é que fica um espaço enorme na direita, porque entre Marcelo e André Ventura há um espaço muito grande que tem que ser ocupado. Já vieram alguns nomes como o Presidente da Madeira, como o Carlos Guimarães Pinto foi da Iniciativa Liberal, o Adolfo Mesquita Nunes, e sinceramente espero que haja alguém da ala da direita, uma direita mais moderada, que apareça como candidato. Ana Gomes vai se apresentar então como uma rival não só ao Marcelo e a André Ventura, mas também ao próprio PS, porque o partido vai ficar dividido. Uns ingeriram mal o apoio de Costa a Marcelo, outros gostaram, e quem ingeriu mal vê Ana Gomes como uma solução. E depois certamente o Bloco Esquerdo irá apresentar a Marisa Matias, o PCP alguém, e o Tino Arranjo também há lá estar, não é? Obrigado, Fábio. Então, se o PS oficializar o apoio a Marcelo Rebelo de Sousa, quem é que irá ficar como apoio do PSD? É uma boa questão. Tendo em conta que o Marcelo Rebelo de Sousa é oficialmente de direita. Em relação a esta situação da Ana Gomes, para ela as intervenções de António Costa foram deprimentes, inclusive ela disse que tinha sido lamentável e que, como o Jaime estava a dizer, estava na qualidade de primeiro-ministro e não de secretário-geral do partido. Foi uma situação que acabou por criar aqui alguma clivagem dentro dos socialistas, como o Fábio estava a dizer. Jaime, como é que vês esta situação da candidatura da Ana Gomes? Achas que foi mais uma acha para a fogueira? Achas que faz sentido a candidatura, ou pelo menos uma reflexão, que foi isso que ela disse inicialmente na entrevista à SIC Notícias?
Eu acho que ela está no direito dela de se candidatar e isso tem a ver com a própria dinâmica interna do PS. Claro que muita gente do PS não verá com bons olhos um, um apoio a Marcelo Rebelo de Sousa, claro que sim, nesse aspecto pode surgir uma candidatura de Ana Gomes. Provavelmente vai ser apoiada pelo Partido Livre, importa também ressalvar isso. Agora, querer ver mais do que isso, como se tem falado em órgãos de comunicação social e etc., acho que não faz muito sentido. Acho que não faria sentido o Bloco de Esquerda apoiar Ana Gomes. O Bloco de Esquerda não deve ter o seu candidato próprio, candidata, neste caso será Marisa Matias, porque a pior coisa que o Bloco pode fazer neste momento é estar a aproximar-se do PS, a aproximar-se do regime, do sistema de coisas e a ficar um bocadinho como a ala esquerda do PS, ou os descontentes do PS, e ali muito bem no Francisco Assis. Isso seria quase uma candidatura dos chateados com a direção do PS, seria uma candidatura da oposição interna mais do que propriamente outra coisa. O grande perigo nestas eleições será o crescimento do Chega e do André Ventura, o candidato, e por isso é que, na minha opinião, é importante os partidos de esquerda realmente distanciarem-se do capitalismo, distanciarem-se dos partidos de massas e apresentarem soluções diferentes e diferenciadas, e Ana Gomes, para mim, não representa isso, embora represente uma ala um pouco mais à esquerda do PS, mas nada mais. Obrigado, Jaime. E tu, Zé, como é que avalias toda esta situação? Bem, de uma forma muito direta, a questão entre Francisco Assis, António Costa, Ana Gomes, é pública, não é? E já vem, não é de agora, vem do tempo, tanto o Dr. Francisco Assis como o Dr. Ana Gomes eram dos principais apoiantes de António José Seguro na liderança do PS. E, portanto, naturalmente que essa questão estará relacionada ali o mal. Eu, curiosamente, ao contrário dos meus colegas, não considero ela mais à esquerda do PS. Acho que tanto o Dr. Francisco Assis como o António José Seguro, Ana Gomes, não ficam mais à esquerda do que, por exemplo, António Costa, mesmo António Costa, o Pedro Nuno Santos, não ficam mais à esquerda do que eles. Mas a questão é que Ana Gomes entra aqui, até na lógica do que o Jaime estava a dizer, como uma possibilidade de até retirar alguns votos ao André Ventura, não é? Porque uma das bandeiras mais fortes do André Ventura é a corrupção, embora ele seja cúmplice dela, na minha opinião. Ana Gomes ficou conhecida enquanto eurodeputada e ao longo dos últimos tempos como sendo uma das maiores defensoras com trabalho feito, com bem dizer, que ela era o presidente da Comissão do Parlamento Europeu para a Justiça Fiscal e para a Equidade Fiscal. Apresentou diversas medidas, tanto para a Europa como para Portugal em concreto, no combate à corrupção e à evasão fiscal. E tem sido uma voz ativa, nomeadamente em casos mediáticos, como o do Rui Pinto ou o caso de Manuel Vicente, uma das principais críticas dessas situações. Portanto, e nesse cenário, eu confesso que até para a democracia veria com bons olhos uma possibilidade de candidatura da doutora Ana Gomes. No entanto, eu volto a dizer, acho que ela ainda é relativamente jovem e terá algumas aspirações políticas futuras e duvido que num cenário com André Ventura, Marcelo Rebelo de Sousa, portanto, sem o apoio do PS, em que o PS fica afastado, digamos, o apoio oficial. Eu não acredito que, de uma forma oficial, o PS entregue o seu apoio a Marcelo Rebelo de Sousa. Atenção. Acho que o Dr. António Costa vai tentar que as pessoas fiquem com essa ideia, que o Marcelo Rebelo de Sousa é o candidato do PS, mas sem lhe dar o apoio oficial. Ok? Porque acredito que isso teria mais inimigos internamente. Propriamente mais inimigos do que amigos. Naturalmente que o PS partiria, mas neste cenário, portanto, por isso é que eu digo que a chave está à esquerda, e eu acredito que com André Ventura, Marcelo Rebelo de Sousa, o candidato do PCP, Marisa Matias, Ana Gomes não avançará. Esta é a minha opinião, porque será um suicídio político. No entanto,
tendo em conta aquele perfil que eu já tracei aqui dela, eu gostaria muito até de ver a candidatura, porque traria para cima da mesa um debate bastante interessante, que é o debate que, muito honestamente, eu penso que é necessário fazer, que é o tema da corrupção e da justiça fiscal, do combate à evasão fiscal, mas, digamos, sem uma conotação política ou populista, como o Dr. André Ventura lhe coloca, não é? Porque digamos que, de uma forma simples, André Ventura fala em corrupção, mas é cúmplice dela, mesmo sendo, digamos, que um forasteiro do sistema. Ana Gomes é alguém que é do sistema, fala de corrupção e de evasão fiscal, mas com trabalho feito. Só para terminar, deixem-me só dar uma nota também sobre a doutora Ana Gomes, que tem a ver com o facto de ela não se ter recandidatado ao Parlamento Europeu, e a razão que ela justificou numa entrevista. Isto até parece quase que eu estou a fazer campanha para ela, não é verdade? Mas ela não se candidatou, ela foi convidada pelo PS, isto foi confirmado tanto por ela como pelo Dr. António Costa, mas ela votou num diploma, numa das votações do Parlamento Europeu, ela votou favoravelmente à limitação de mandatos no Parlamento Europeu. Essa aprovação, esse diploma não foi aprovado. Mas, no entanto, ela, como tinha votado favoravelmente, não se sentiu legitimada a agora beneficiar da lei contra a qual ela votou. E, portanto, eu penso que isto é um exemplo prático de princípios e de valores que, de facto, fazem alguma diferença na política hoje em dia em Portugal. Zé, então uma pequena pergunta. Achas que o PS vai apoiar oficiosamente o Marcelo Rebelo de Sousa, mas oficialmente vai ser apoiado pelo PSD? Sim, eu penso que o Marcelo Rebelo de Sousa, é quase uma figura ímpar que não precisa do apoio de ninguém. É quase como a ideia que ele tenta passar. E neste cenário até pode ser bom numa lógica de combate ao André Ventura, volto a dizer, que para mim é o principal. Eu quase que diria que o objetivo é que seja qualquer um menos o André Ventura. Portanto, a lógica aqui do Marcelo Rebelo de Sousa será aparecer quase como um candidato do povo, não é? Marcelo Rebelo de Sousa não vai, pode até mudar no segundo mandato, como o Fábio disse, ou deixou implícito na primeira declaração dele, mas eu penso que aquele contexto dele, aquele estilo dele, ele não vai abdicar dele. Quer dizer, Marcelo Rebelo de Sousa está em campanha há 5 anos, não é? Isto nunca acabou. Agora, o António Costa vai tentar passar aqui a ideia de que, ou seja, conotar o Marcelo com ele próprio, aliás, manter esta relação. Esta relação é benéfica para os dois. Nesta lógica, tal e qual como o Fábio disse e o Jaime também deixou entender, nesta lógica quase como sendo as pessoas do regime. E depois, na realidade, o que é mau aqui é que as eleições podem ser polarizadas entre um candidato que é o candidato do regime, que é Marcelo Rebelo de Sousa, e o candidato, e isto, inclusive, foi o que a Ana Gomes disse, e o candidato que não é do regime, que é o André Ventura. Agora, a questão aqui é, lá está mais uma vez, o que é que se vai fazer à esquerda? À direita, muito honestamente, eu não vejo margem para mais alguém avançar. Porque lá está mais uma vez, seria um suicídio político, a menos que apareça alguém disponível para tal. Agora, à esquerda, aqui sim vai estar o segredo, entre Marisa Matias e o candidato do PCP, que também há alguma curiosidade em saber, não é? Vamos ver se vão aparecer novamente com a cara do Jerónimo de Sousa, se vai aparecer uma cara como Francisco Lopes, que apareceu há uma certa tempo. Mas eu, pessoalmente, por exemplo, penso que seria muito interessante o PCP aparecer aqui com uma cara conhecida, forte, para alimentar o debate e também acelerar aqui uma renovação do partido, ou pelo menos aparecer ali mais alguma figura para além do Jerónimo de Sousa. Ok, Zé, muito obrigado. Fábio, queres fazer um comentário à intervenção do Zé? Só uma coisa rápida. O Marcelo Rebelo de Sousa, o António Costa usa o Marcelo Rebelo de Sousa um pouco como apoio para o governo, porque o António Costa, o PS não tem maioria absoluta, e se calhar a pessoa mais fácil para o conseguir apoiar é o Marcelo Rebelo de Sousa. Mas agora fica aqui um aspecto que é, entre Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura fica um grande espaço na direita, entre Marcelo Rebelo de Sousa e os candidatos PCP do Bloco de Esquerda fica um grande espaço na esquerda. E esse espaço tem que ser preenchido por alguém minimamente decente, para ser uma alternativa para os gostos, porque eu, apesar de ser direita,
posso não me enquadrar nem com o Marcelo nem com o André Ventura e tenho que ter alguma solução para votar. Há um espaço muito grande que tem que ser ocupado por alguém, assim como possivelmente vocês não querem votar nem alguém do PCP nem do Bloco de Esquerda, mas também não querem votar no Marcelo, e tem que haver alguma alternativa para vocês. Eu acho que o segundo mandato vai ser muito diferente, não vai haver tantos beijinhos nem tantas selfies e não vai ser por causa do vírus. Acho que a postura do Marcelo vai mudar muito e não sei até que ponto é que ele não tem o desejo de acabar o mandato com o governo de direita. Mas isto sem fazer futurologia, vamos ter que ficar cá para ver e isso tudo correu bem para comentar. Obrigado, Fábio. Jaime, independentemente do valor da vitória de Marcelo Rebelo de Sousa nas presidenciais, tu achas que podemos ter um resultado surpreendente do André Ventura? Achas que o resultado pode ser um mau presságio para as legislativas, passados 2 anos? Eu acho que devemos ter tipo esse perigo em mente, mas não acho que vai acontecer. Não acho que vai acontecer. Acho que André Ventura já está a perder gás. Acho que os casos de corrupção, por muito que existam os chamados chegófilos, que são aquelas pessoas que vivem em bolhas de grupos de Facebook de apoio ao Chega e que, portanto, são completamente imunes aos casos de assessoria de empresas de evasão fiscal, ou à acumulação de funções, à presença de membros neonazis no partido, apoios ilegais de igrejas pentecostais. Isto passa ao lado de um grupo reduzido de pessoas, que são esses chamados chegófilos. Mas de algumas pessoas não passa, que seriam pessoas que descontentes com o regime, com o estado de coisas e que poderiam ter feito este voto de raiva no Chega e que são as mesmas que podiam ter empurrado um pouco as sondagens imediatamente após as legislativas, mas que a pouco e pouco acredito que vão também começar que vão e que já começam a acordar para a realidade, e Portugal não é o Brasil, nem são os Estados Unidos, e portanto acho que André Ventura a pouco e pouco vai caminhar para o esquecimento de onde nunca deveria ter saído. Agora, isto deve ser um abrolhos para o nosso atual sistema político e para a necessidade de aparecerem alternativas consistentes e não só destrutivas, mas construtivas, alternativas ao nosso sistema económico e ao nosso próprio sistema político e eleitoral, que tem também muitas falhas, a meu ver, e que têm sido esses 2 pontos, desigualdades económicas e alienação das pessoas relativamente à política, que têm contribuído para este fenómeno do populismo no mundo inteiro e agora também, infelizmente, em Portugal. Ok, obrigado, Jaime. Zé, queres fazer um pequeno comentário antes de irmos para as notas finais? Sim, eu queria só fazer um apontamento, porque em relação àquilo que o Fábio disse, eu quando disse que entre Marcelo, portanto à direita, não acredito que haja novidades, não é que eu não acho que devesse haver, muito honestamente. Aliás, tu tens toda a razão na análise que fazes, que há um distanciamento enorme entre Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura, e que era muito interessante que esse espaço fosse preenchido por alguém. Agora, muito honestamente, eu estava a dizer que acho que não vai acontecer. Quando se fala nesse distanciamento, há um nome que vem à minha cabeça, não é um nome com quem me identifico particularmente, mas a Bem da Democracia, por exemplo, era um nome que eu até gostava que aparecesse para o debate, lá está, mais uma vez, que seria Paulo Portas, por exemplo. Acho que seria um nome interessante para aparecer nesse espaço, numa lógica de democracia em Portugal, de crescimento do debate, de debate de ideias diferentes e de preenchimentos dos espaços. Agora, o que eu duvido é que venha a acontecer, porque acho que ninguém, aliás, na minha ideia, o aparecimento, e portanto o Dr. Paulo Portas, eu disse o nome dele, como poderia dizer de outras pessoas, mas o aparecimento de um candidato de direita forte seria muito interessante numa lógica quer de diminuição do peso de votos do Dr. André Ventura, quer numa lógica de preenchimento de um espaço que neste momento se encontra vazio. Eu diria até que é a mesma conversa que tivemos no programa anterior, que a direita neste momento está um pouco vazia de figuras verdadeiramente de direita em Portugal, não é? Foi isso que nós dissemos da última vez.
E, portanto, o que eu diria é que seria muito interessante o aparecimento de alguém assim para o debate. Eu disse aquilo e eu concordaria com o aparecimento dele, acho que seria muito interessante. Agora, eu acho é que não vai acontecer porque é um suicídio político. E acho que não há ninguém neste momento, nos mesmos nomes que tu disseste, o Adolfo Mesquita Nunes, todos eles, pronto, o Alberto João Jardim, ok, ou então o atual presidente do Governo Autónomo da Madeira, poderiam ser hipóteses. Agora, eu penso que não vai acontecer ninguém a lançar-se desta forma. E mesmo Ana Gomes à esquerda, penso que estará muito dependente, porque acho que ninguém está disponível para este suicídio político. Ok, Zé, obrigado. O Paulo Portas também está a fazer a sua campanha política através da comunicação social. Fábio, uma pequena nota para terminar? É isso, o que o Zé disse há pouco, como ele acabou e bem, ninguém vai se querer candidatar agora sabendo se vai queimar. Se tiver a intenção de ser Presidente da República, não se pode candidatar agora porque não vai se recandidatar novamente daqui a 10 anos. Daqui a 5, aliás. Portanto, lá está, Paulo Portas e esses nomes fortes, ou Pedro Passos Coelho, como se falava, ou Luís Marques Mendes, essas pessoas estão reservadas para daqui a uns tempos, estão ali guardadinhas no baú, e quando for a hora de chegar, abre-se o baú para eles saírem para novos confrontos. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado a todos. Vamos às notas finais. Jaime, podemos começar por ti? Certo, ora, eu como nota final tenho aqui a compra da Média Capital. Ora, vamos a saber, um empresário do turismo, Mário Ferreira, comprou 30% da Média Capital. A Média Capital é um grupo que tem órgãos de comunicação como a TVI, Rádio Comercial, etc. E foi comprado por 10 milhões e meio de euros. O que é curioso aqui? É que Mário Ferreira, que tem várias empresas na área do turismo, colocou as suas empresas em layoff, ou seja, foi o Estado que esteve a pagar os trabalhadores destas empresas, mas, pelos vistos, não faltava dinheiro a Mário Ferreira para fazer esta compra, curiosamente, de órgãos de comunicação que também eles foram apalhados pelo Estado. Um exemplo, na minha opinião, de como o assistencialismo dentro do regime capitalista facilmente deriva em oligarquia. Obrigado, Jaime. Zé. Bem, eu, para terminar, trago a primeira página do New York Times de hoje, com o título de Mortes nos Estados Unidos próximas de 100 mil pessoas. Mostra. Tens aí, podes mostrar. Tens aí? Não tenho aqui, aqui. não tenho aqui. Okay. Mas portanto, é morte nos Estados Unidos de 100 mil pessoas, uma perda incalculável, e depois traz os nomes de todas as pessoas, sem sequer alguma imagem. É a primeira vez em cerca de 70 anos que a capa do jornal não tem nenhuma fotografia, e portanto isto para mim é sintomático de que há alguém nos Estados Unidos de que não está, ainda há uma franja significativa de pessoas nos Estados Unidos que não estão satisfeitas com o combate, com a forma como o combate ao coronavírus tem sido feito lá, e é esperar que todas essas pessoas saiam às urnas nas próximas eleições para mudar os Estados Unidos, porque nós, enquanto defensores da globalização, e sendo os Estados Unidos o símbolo maior, provavelmente enquanto país da globalização, precisamos de uma mudança política profunda nos Estados Unidos. Muito obrigado, Zé. Fábio. Eu trago um texto que o António Barreto escreveu hoje para o Público, que se chama Esquerda, Direita, Volver. E ele começa pela seguinte forma: 20 anos são poucos para qualificar um século, mas não se pode negar que o século XXI começou mal. As 2 primeiras décadas são aflitivas, no mundo inteiro. O texto faz uma breve reflexão de como é que começou este século e como é que estamos agora, desde as Torres Gêmeas, à crise da Síria, às crises financeiras, à poluição que nós, desde 1973, acho eu, que já consumimos os recursos que a Terra nos dá antes do ano acabar. Portanto, este século, os 20 anos que passaram, foram 20 anos a consumir mais do que devíamos, e faz uma breve reflexão da herança que vamos deixar para os nossos. Muito obrigado, Fábio. E eu quero apenas fazer aqui uma pequena homenagem à morte de Maria Velho da Costa, uma mulher que revolucionou a ficção portuguesa e foi coautora da obra Novas Cartas Portuguesas. É uma mulher da literatura portuguesa que foi premiada foi multipremiada em várias dimensões, e que morre hoje aos 81 anos de forma súbita.
De resto, agradecer ao painel, mais um episódio fantástico, agradecer também aos nossos ouvintes e vamos lá continuar a cobrar condutas.